Estamos aí com 22 pessoas. Já iniciamos a gravação. Bom, então vamos começar então. Em nome do movimento ODS de Maringá, nós agradecemos a presença de todos. Eu sou Priscila Bruchin, sou coordenadora geral do movimento aqui em Maringá e também faço parte da Fundacim, que é a Fundação da Associação Comercial de Maringá. A gente trabalha com projetos socioambientais na Associação Comercial. E eu vou falar um pouco do movimento, para quem não conhece. O movimento é um movimento nacional. Ele veio como uma proposta da implantação das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é uma agenda para 2030, onde a gente tem dezenas e várias, acho que são 169 metas que nós temos que cumprir em busca da sustentabilidade até 2030. Dentro dessa agenda, nós temos as ODS que são voltadas tanto para a água quanto o meio ambiente, né? E esse movimento em Maringá, ele já é realizado há 10 anos, então temos uma agenda de 10 anos, e esse ano a gente está implantando um modelo de gestão com os grupos temáticos. Os grupos temáticos já é uma prática que é realizada pelo Pacto Global. São vários temas que são abordados para atendimento dessa Agenda 2030, só que esses grupos de trabalhos, eles acontecem apenas em São Paulo. O objetivo agora desse ano é trabalhar com essas partes e trazê-los, esses grupos de trabalho para Maringá, tendo em vista que Maringá é uma cidade reconhecida pela sustentabilidade, conhecida pela qualidade de vida. Então, nós estamos implantando em Maringá e nossa região, para quem queira participar, esses grupos temáticos. Hoje está conosco a nossa bióloga, mestre em ciências ambientais e coordenadora do nosso grupo temático de meio ambiente e água, a Dora Oliveira. Dá um oizinho aí, Isadora. Oi, boa noite para todo mundo. Ela é coordenadora do grupo temático específico de hoje. Hoje a gente abre essa pasta, então hoje a gente escreve um novo marco histórico do movimento e também em Maringá, trazendo essa pasta que já é realizada em São Paulo aqui, e é o primeiro estado que realiza esse GT fora de São Paulo. Então nós estamos hoje, agradeço muito a Isadora por participar, por estar conosco e assumir essa responsabilidade como coordenadora. E hoje nós temos outros convidados que eu vou deixar aqui para a Isadora apresentá-los. Agradeço a todos os participantes. Espero que a gente saia um pouco mais enriquecido com pessoas maravilhosas que a Emília e a Vitor que estiveram aqui presentes conosco. Muito obrigada, Isadora, é contigo. Priscila, muito obrigada a você por tudo, pela oportunidade. Eu também gostaria de agradecer os participantes e principalmente ao Vitor e à Emília. Então, esse grupo temático, ele está assim, iniciando este ano, e eu gostaria de convidar o pessoal para participar desse grupo. Nosso principal objetivo é discutir sobre questão de água, de meio ambiente. Então, assim, nos primeiros semestres, por causa do coronavírus, a gente vai mais discutir. E depois eu quero fazer ações em que vai ter recuperação de área degradada, de mananciais. Então, a gente vai precisar bastante de contato pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, pessoal da Sanepar, das empresas. Porque, assim, meu objetivo principal é discutir sobre essas questões, mas também fazer ações voltadas, e não só pessoas, empresas, órgãos. E aí, hoje, a gente inicia, então, esse grupo temático. Então, quem quiser, quem tiver interesse em participar, a gente já abriu o link de inscrição. E eu gostaria de agradecer imensamente ao Vitor e a Emília, que vão dar início, então, ao nosso primeiro tema que a gente vai abordar hoje, que é sobre a crise hídrica e também como estão os mananciais de Maringá e região. Então, eu gostaria de agradecer o engenheiro Vitor, que ele é mestre em saneamento e é o gerente da Unidade Regional de Maringá, aqui da Sanepar. Também a engenheira Emília Domingues, que ela é coordenadora da produção de água da Unidade de Maringá. Hoje vai ser mais ou menos um bate-papo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre essa questão de crise hídrica, pode fazer no chat que a gente vai perguntando para eles
aí ao longo da conversa eles vão respondendo as perguntas. Então, eu vou iniciar. Eu queria que o Vitor e a Emília dessem uma pincelada sobre como está a questão da crise hídrica, sobre a questão que a gente está numa situação muito complicada. Então, a gente queria discutir sobre essa questão de por que a gente chegou até aqui, o que a gente pode fazer, qual que é o cenário atual. Então, mas primeiramente, muito obrigada a vocês dois por participarem dessa reunião. Eu também agradeço, né, o convite. Nós estamos preocupados mesmo com a escassez de água no Paraná. A nossa região não está sendo afetada, mas vou falar um pouquinho de mim, depois a gente dá uma explanação geral. Eu trabalho na Sanepar há 28 anos, sou formada em engenharia e também tenho pós-graduação na área de saneamento. É legal o trabalho de vocês. Vou começar a participar do grupo, gostei da ideia, acho que a gente tem muita coisa para fazer. E obrigado. Acho que o Vitor agora dá uma introdução aí, Vitor. Sim. Bom, boa noite a todos. Também parabenizar aí a UDS Maringá, que com essa iniciativa dá um pontapé inicial a um tema bastante importante para a nossa região, né? E também não só aqui, mas em todo o Paraná e o Brasil, que é em relação à qualidade dos nossos mananciais, em relação à situação atual do sistema de abastecimento, sobretudo aqui na nossa região de Maringá. Falando também um pouquinho, eu trabalho na Sanepar por volta de, aí, em torno de 8 anos, eu sou engenheiro de carreira da empresa, e atualmente estou como gerente regional da Sanepar aqui na região de Maringá, que abrange 15 municípios. Né? Tenho também histórico de estudo fora da Sanepar em relação a mestrado em saneamento, especialização, e estamos aqui para aprender juntos e construir ideias. Né? E também, de repente, bastante me interessei pela essa câmara temática de água e meio ambiente, que faz parte da UBS Maringá, a gente pode participar. Falando especificamente, nós precisamos entender, né, um pouquinho do nosso sistema de abastecimento aqui de Maringá, né? Estou falando especificamente aqui da cidade. Em torno de 15% do nosso sistema aqui, que a gente fornece água para aproximadamente 450 mil pessoas, sendo que nós abrangemos aqui o município de Maringá, mandamos água para parte do município de Paysandu e também para um distrito, nosso distrito de Floriano. Nós abrangemos aí em torno de 450 mil pessoas. 15% desse abastecimento é feito através de captação profunda, ou seja, através de poços. Né? Então, nós temos 15% dessa vazão através de poços. Os outros 85% da cidade, elas são abastecidas pelo nosso manancial principal, né? Que é o nosso rio perene, valente, todo conhecido de todos como o rio Pirapó, né? Que tem umas características específicas. Não sei se todos sabem, ele nasce ali na região de Apucarana, inclusive no perímetro urbano de Apucarana, como um pequeno córrego, né? E ele passa mais ou menos em torno de 35 municípios e vai desaguar no município de Jardim Olinda, próximo ao rio Paranapanema. Né? E o rio Pirapó, ele está cravado na bacia que a gente chama aqui, né? Faz parte do comitê de bacias, não sei se tem alguém participando, do comitê de bacias do Piraponema, né? Sendo um dos rios, o rio principal aí da região. Ele é um rio que passa por esses quase 35 municípios e tem uma série de nascentes, né, durante em torno do rio Pirapó, que vem alimentando esse rio tão rico em água, em toda a sua biodiversidade. Falando um pouquinho para a nossa área de produção e de distribuição, de captação de água, o
O Rio Pirapó, em média, ele apresenta alguns dados interessantes. Para você ter uma ideia, uma vazão média do Rio Pirapó, ela gira de em torno de 8 a 10 mil litros por segundo. A vazão média do nosso Rio Pirapó. Hoje, a Sanepar, ela capta para abastecer o município de Maringá em torno de 1.100 litros por segundo. A gente tira do rio para abastecer esses 85% da população de Maringá. A gente capta, trata e distribui na sequência. Nesse período que a gente vem passando, né, de escassez hídrica, de seca até então, né, mesmo porque se fechou os relatórios de chuvas de maio, choveu somente 1/4 da chuva prevista, né, para o mês de maio, e a deficiência hídrica, desde janeiro para cá, ela já vem passando de 70%. O Rio Pirapó, apesar de todos esses intempéries, ele se mantém bastante forte. E a vazão dele, mínima, é em torno de 6,6 metros cúbicos por segundo, ou 6.600 litros por segundo. Né? E nesse momento, né, nesse exato momento, com dados que a Sanepar monitora o nível do rio em tempo real, a gente tem esse recurso, junto ao CIMEPAR e também previsões de chuva, nós estamos trabalhando com a vazão agora de 8.000 litros por segundo. Um número bastante interessante que mostra a força desse rio, né? Enquanto para o abastecimento urbano. Obviamente que, ao longo do tempo, esse rio ele vem sofrendo degradação na sua bacia. E isso vem refletindo ao longo do tempo pelo excesso que a gente tem percebido de sólidos no rio e outras questões a mais que a gente pode estar falando depois da qualidade e também estar, de repente, discutindo projetos, né, para que a gente possa preservar o manancial do Rio Pirapó, a área de abastecimento, a área de captação desse rio tão importante para essa metrópole igual Maringá de 450, já pensamos em 500 mil habitantes. Né? Então, de um tom geral, seria essa assim uma introdução. E vamos ver, Emília, alguma coisa que você queria contribuir, também a mediadora, a Isadora, que a gente possa estar conversando aqui. Vale dizer que o Rio Pirapó, ele já teve vazão de 3 metros cúbicos por segundo, mas em 2003 a 2005 foi feito um trabalho do Dr. Cruz que ajudou a gente a ter essa vazão de hoje. E essa vazão que a gente está contando, que o Vitor comentou, é a vazão na nossa barragem, na nossa captação. O Rio Pirapó, ele é perene, né? Então, aqui na nossa região, nós não temos problema de escassez de água, graças a Deus e graças às condições que a gente tem do rio hoje. E falando na nossa região, eu estou querendo dizer dos 25 localidades que a gente cuida, né? Não é só Maringá, mas é Paissandu, é Mandaguari, é Nova Esperança. Dos nossos sistemas, nós temos quatro captações superficiais. As demais são tudo profundas. Eu não me lembro os números exatos, mas nós temos... Deixa eu pegar aqui. 63 poços na nossa região. E a gente monitora eles diariamente. Então, por isso que eu estou dizendo que aqui nós não tivemos problema de escassez. O Vitor comentou também que a gente faz monitoramento diário do rio. A gente monitora a vazão e a qualidade dele diariamente. Na verdade, a qualidade de hora em hora. Esse é o nosso trabalho para que a gente consiga, né, abastecer o município. Acho que são essas as colocações, né, que a mais para falar um pouquinho. Isadora, liga seu microfone. Em Maringá, então, hoje em dia, a gente não está com esse problema de escassez. E provavelmente esse ano não vai acontecer,
Assim, quais vocês acham que foram os principais fatores para a crise hídrica não ter chego assim aqui em Maringá? Quais seriam os principais fatores que não chegou até aqui? Eu acho que, apesar de ser pequeno, mas o trabalho de conservação da bacia do Rio Pirapó, desde Apucarana até aqui, nos ajuda bastante. Porque no começo, mas eu não quero, eu quero dizer que nós ainda temos muito trabalho para fazer, tá? Mas se a gente pensar que em 2003 a 2004, o rio tinha uma vazão de 3 metros cúbicos por segundo, e hoje ele tem a vazão mínima dele era 3 metros cúbicos por segundo. Hoje é de 8. Esse trabalho nos ajuda muito a manter essa vazão boa que a gente tem hoje. Isso. E eu queria fazer uma pergunta sobre a Sanepar. A Sanepar tem algum projeto de recuperação dos mananciais, de voltados para isso, para recuperação dos mananciais de abastecimento? A gente tem projetos assim, vou falar para Maringá, nós participamos dos projetos das bacias, e aí, o que a gente desenvolve? A gente faz esse monitoramento, a cada 15 dias a gente faz coletas no percurso do rio, e aí a gente, com o IAP, toma atitudes para melhorar a qualidade. Mas nós participamos, né, dos programas de bacia, ajudando e sempre fazendo alguma coisa. É interessante também lembrar que a Nova Esperança é uma captação onde nós temos um projeto de recuperação junto com o Ministério Público e as empresas do local lá. Empresas, a usina, a concessionária de rodovias. Então, nós estamos trabalhando, sim. Eu acho que seria bastante interessante a gente começar a pensar nisso, e não ser só a Sanepar, mas assim, por exemplo, tem a SOS Riachos, que até o Matheus está participando, já tem alguns movimentos para a questão de conservação dos mananciais, dos riachos, e eu acho que é uma coisa que a gente pode focar bastante nisso, na questão da conservação e recuperação das APPs, dessas nascentes. E falando, já entrando nessa questão, eu queria falar da qualidade, né? Como que vocês estão fazendo o teste de qualidade, como que está essa água que vem para a gente, a questão do tratamento também. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Tratamento, como está a qualidade. Tá, então, vou falar como é que nós procedemos, né? A gente faz as amostras de hora em hora, de acordo com a portaria. A gente faz a análise físico-química completa da água e também a microbiológica, né? O rio apresenta uma qualidade boa. No nosso ponto de captação, assim, nós não temos problemas. Às vezes acontece, né, alguns lançamentos principalmente de algas, né, mas nada que a gente já está acostumado, a gente já tem a parte de tratamento que a gente lida muito bem com isso, né? Então a gente faz assim, monitora de hora em hora a água coletada, captada, né? Mas a gente tem, além disso, de 15 em 15 dias, a gente tem alguns pontos do rio que a gente faz também análise, e de 30 em 30 dias a gente faz as cianobactérias, né? Esse é o nosso processo de verificação da qualidade da água. E nós estamos muito bem, sem problemas. Uma participante em relação a se faz alguma análise com agrotóxico. Se faz algum teste com isso, ou já foi feito? A gente já fez, né? Toda vez que a gente tem algum problema, né? Principalmente na microbiologia,
Análises microbiológicas, a gente detecta, verifica se tem a parte de agrotóxicos. Entendi. Inclusive, é feito regularmente também seguir uma portaria, né? São mais de, em torno de 60 ou 70 reagentes agrotóxicos, né? Que é feito em relação à qualidade da água. Portanto, se nunca ocorreu, mas se ocorrer algum desses parâmetros estiverem fora, a partir do momento se para-se a captação, você deixa passar essa pluma contaminada e depois se retoma o sistema de tratamento, né? Que seria a contaminação mais severa no manancial, coisa que ainda não ocorre no manancial do Pirapó, ainda, né? Mas é importante a gente ficar atento. Se você me permite, Isadora, voltar um pouco atrás para falar em relação aos projetos, é importante, eu já conversei isso com algum, né, algum poder público aqui na região, para que se forme, além dentro do Comitê de Bacias, ou até mesmo fora, uma junta de pessoas interessadas em estar fazendo uma área de preservação permanente na bacia do Pirapó. É interessante a gente começar a pensar isso. Uhum. Isso de forma efetiva não tem. A Sanepar tem alguns projetos de recuperação, tem, mas ainda muito discreto. Mas a gente precisa, aqui, com a ação desses municípios onde envolve, começando lá em Apucarana, passando por Mandaguari, Astorga, Sabáudia, que a gente tem um problema lá com pesqueiros, enfim, para que a gente possa formar uma possível ideia de uma PP, né? E discutir, chamar isso para a mesa, o Instituto de Águas e Terras, né? O novo IAT, que foi a junção do Águas Paraná com o IAP, chamar a sociedade civil organizada, as prefeituras, para entender a importância do manancial. Porque, apesar de nós termos uma água bacana, temos, ok, a gente lida com muito, às vezes, um ou outro despejo clandestino de pesqueiros na região ajusante do Rio Pirapó, né, que às vezes os órgãos ambientais, ainda por uma deficiência no corpo, não conseguem monitorar. Então, a gente conseguiria barrar a extensão de loteamentos, isso é importante, né, na área de bacia. Então, isso tem que ser cuidado, tem que ser olhado com muito carinho, né, porque isso vai rebater tudo no rio, lá na sequência. Você vai degradando uma bacia, você vai permitindo para que tudo aquilo que é carreamento de sólidos, de matéria orgânica e inorgânica, vai para dentro de um rio que abastece 400 e tantas pessoas. Então, é importante a gente começar a pensar nisso, né, e participar dos comitês e a gente fomentar esse assunto em relação aos projetos de recuperação. Eu acredito que, apesar dessa força do Pirapó que a Emília comentou, há muito do que se fazer, sobretudo na chegada do rio aqui mais na região de Maringá, que a gente vai ficar bem atento com algumas expansões imobiliárias e outras questões para estar protegendo essa área de bacia que é tão importante para nós. Sim, eu acho realmente interessante essa questão de juntar os outros municípios e pessoas para a gente começar a pensar nisso, porque eu acho que é interessante também a gente levantar, tá, Maringá é legal, mas acho que é interessante a gente começar a discutir quais são os problemas e como a gente pode resolver esses problemas. Então, o principal problema, assim, é realmente essas áreas, às vezes, muito tá degradado. Já li também sobre esse despejo de pesqueiros. Então, eu acho que a gente tem que também cobrar o pessoal da fiscalização, o pessoal do Instituto Água e Terra, para eles cada vez mais multar e pensar em formas também para reduzir essa contaminação. E a gente também tem que pensar na questão do agrotóxico. E também estão perguntando aqui se esses dados de informação da qualidade se são disponibilizados para todo mundo e aonde que o pessoal pode pegar essas informações. Aí, Emília. Esses dados estão na conta de água de todo mundo e no site da Sanepar. Entendi. E assim, para vocês, quais são os principais? Vocês estão falando dessa questão de despejo, mas já tem 30 anos de carreira. Quais são os principais desafios, eu acho que, para a questão de saneamento e abastecimento de Maringá e região? Assim, quais são os principais desafios?
Quais são as nossas perspectivas para o futuro? Qual é a visão de vocês em relação a isso? Eu vou ser, Miriam. Pode falar, Vitor. Olha, eu vejo assim, quando a gente fala de saneamento básico, né, saneamento, são 4 vertentes que englobam, né? Água, esgoto, água pluvial e coleta e tratamento de resíduos sólidos, né? E do qual a Sanepar, ela presta serviço aqui no município nas suas esferas, né? Água e esgoto. Eu vejo que a questão da água, ela está bem equilibrada aqui no município. A gente abastece 100% das áreas, com bastante notável qualidade, né, dos mananciais. Eu acho que a questão que a gente estava conversando agora seria um reforço em relação ao monitoramento, recuperação e das áreas da área de manancial nosso do Rio Pirapó. A gente tem que ficar muito atento com isso, tá? Uma outra questão aqui que a gente precisa também equalizar em relação ao esgoto. Maringá hoje chega muito próximo a 99% de coleta e tratamento de esgoto, o que é um número bastante invejável, que nos coloca entre a terceira melhor cidade, né, de relação do serviço de esgoto no Brasil e de água. Está uma questão bastante equalizada, e dizendo que a questão do esgoto, todo esgoto coletado, ele é tratado, né, em 3 estações de tratamento aqui na cidade de Maringá. Mas tem uma outra vertente que é pouco comentada, que é em relação às águas pluviais. E de acordo com a Política Nacional de Saneamento, lá de 2007, as nossas águas pluviais elas deveriam ser tratadas. Né? Por incrível que pareça, não é divulgado, mas a água pluvial deve ser tratada para ser jogada no manancial e na bacia. Hoje, o que existe quer dizer, ainda não tem, nós não temos tratamento em nenhum lugar do Brasil, por uma questão de sermos um país limitado financeiramente, onde na maioria, alguns lugares do país mais localizado na região norte ou nordeste, nós nem temos água tratada ainda para todo mundo, que dirá, nós estamos falando em tratamento de água pluvial. Mas eu acho que um desafio de saneamento mais específico em Maringá seria nessa vertente de água pluvial e a questão de resíduo. É importante que a gente tenha um monitoramento dos nossos fundos de vales aqui em Maringá, porque, infelizmente, o que a gente tem escutado, às vezes chega para nós lá na Sanepar, que nós, apesar de não termos, né, não somos responsáveis por esse serviço, existe muito despejo clandestino de indústrias nesses córregos municipais, poluindo todos os mananciais, os pequenos córregos urbanos que cortam a cidade de Maringá. Esse é um grande desafio hoje, que se apresenta mais aqui, regionalizado aqui no centro urbano. A gente percebe, sobretudo, resíduos industriais, enfim, de uma série de empresas que não seguem nenhum tipo de legislação. Né? A Sanepar ela é uma empresa que tem um métier de saneamento, ela é fiscalizada rigorosamente, né? A gente cumpre uma série de normas, leis, enfim, somos uma empresa. Agora, as outras empresas que devem tratar o esgoto para, de repente, jogar na rede da Sanepar, elas simplesmente não jogam dentro da galeria de água pluvial. Infelizmente, o efeito vai aparecer nos nossos córregos urbanos. Eu vejo isso como um grande desafio também para ser discutido até mesmo nessa mesa, né? nessa Câmara Técnica da ODS. Eu sempre ando bastante pelas APPs, tem muito despejo de resíduos sólidos, eu também já vi resíduos efluentes, estranho em vários lugares. Eu acho que realmente a gente precisa também fazer uma sensibilização e uma conscientização para a população, e também aumentar o pessoal. Assim, o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente está fazendo um trabalho bem legal de cobrar, de ir nas áreas, mas eu acho que também a gente pode ajudar o pessoal, principalmente fazendo a questão de educação ambiental. A conscientização das pessoas, da importância da destinação correta, do tratamento correto. Então, eu acho que nós, como grupo temático, a gente pode atuar nessa frente de educação ambiental, de cobrar mais fiscalização e também fazer um mapeamento das áreas que a gente precisa reflorestar
e unir forças com empresas e realizar esses projetos de restauração e recuperação. Eu acho que a gente pode iniciar dessa forma, assim. E deixa eu ver, acho que seria assim, esses meus pontuamentos para a perspectiva. E sobre o tratamento, você falou das águas pluviais, né? A Sanepar não tem nenhum projeto sobre o tratamento das águas pluviais? Como que funciona isso? A Sanepar não, ela não trabalha, né? Como ela não é responsável pelo serviço, né, de coleta e manejo de águas fluviais, ela não trabalha em nenhum município com essa vertente, né? Aham. Mas é interessante em países, né? Se você estudar o saneamento na Europa, né? Países já consolidados, como Alemanha, como França, você vai ver que esse serviço é prestado ou pela companhia local ou até mesmo pela prefeitura. Todo o trabalho de água pluvial também é tratado. Existe locais onde a água pluvial ela é jogada na rede de esgoto e é tratado na mesma estação de tratamento de esgoto da companhia daquela localidade. Mas isso é uma questão que nós temos que pensar lá na frente, né? Pensando Maringá lá na frente, os municípios, em relação para seguir mesmo a política, né? Que se pede Política Nacional de Saneamento Básico de 2007, a gente precisa estar atento a isso também, que é um requisito, é um desafio. Você foi comentando em relação também, eu fui lembrando aqui em relação à educação ambiental. É importante destacar também que as pessoas têm que ser educadas, se possível, na mais tenra idade, crianças, sobre a utilização da parte de saneamento, né? A utilização da água e até mesmo saber a utilização, como utilizar uma rede de esgoto. Eu vou dar um exemplo. A gente, todos os dias aqui no município de Maringá, temos 3, 4 chamados para desentupir coletores de esgoto, né, em alguns pontos da cidade. Por que isso ocorre? Porque muitas pessoas pegam aquela gordura que você que você cozinha, que você faz a fritura na sua casa, enfim, em vez de descartar como um resíduo sólido, ela descarta na rede coletora de esgoto. E muitas vezes a caixa de gordura dessa casa, ela não foi limpa, né? Ela não segura mais a gordura. E essa gordura vai para a rede de esgoto. E com o tempo, essa gordura dentro da rede de esgoto, ela vai petrificar. Ela vai se tornar uma pedra e vai diminuir a seção que passa o esgoto, né? Aí causando entupimento. Então, se as pessoas, de repente, fizerem um trabalho também de educação para a utilização da rede coletora, também seria de muita importância. E quem sabe começar isso nas escolas, né, com as crianças ali de 10 anos, 11 anos, nas aulas de ciências ou de educação ambiental que tem esse viés. E também agora, mais do que nunca, aí falando da água, né, saber utilizar a água de forma correta. Nós somos um país privilegiado, temos até, né, até então, uma boa, uma situação razoável, sobretudo aqui na região. Mas nos outros países aqui, sobretudo no hemisfério norte, Espanha, você vai pegar o próprio Estados Unidos, a água é muito cara. Então, cada família ela se educa para utilizar e viver com pouca água, utilizando o menor água possível. Então, é importante fazer essa campanha de utilização da água e também até mesmo de reutilização, né? Fazer um trabalho de reuso com águas pluviais, uma coleta em casa que você pode reutilizar depois para uma série de coisas, rega, limpa de quintais, você usar aquela água da tua máquina de lavar que você está utilizando para limpar outro local. Então, isso também é uma outra vertente da própria educação ambiental. Obviamente que a gente tem mais efeito quando a gente trabalha com as crianças, mas a gente tem que ter um constante aviso e trabalho para toda a sociedade em relação à utilização do saneamento, né, como um bem, a água, e depois o resíduo, a água residual, que é o esgoto, como bem utilizar. Também fica aí a ideia. Sim, eu acho que tem que trabalhar muito com a parte de conscientização, né? Hoje até o dia me mandaram uma mensagem, né? Que a gente do educação ambiental. Eu acho que a educação ambiental ela é o ponto-chave para a questão de conscientização sobre o uso da água, sobre a destinação dos resíduos, tanto sólido quanto líquido. E até eu vou. Ó, gente, pessoal, eu
abrir já para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, pode escrever no chat que a gente vai respondendo. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão para falar, fiquem à vontade. Aí, eu tenho uma questão, assim, a Sanepar, ela tem mapeado todas essas áreas de mananciais, né? Mas, assim, não tem nenhum trabalho que caracterize, como que eu posso falar? Tipo, o tamanho da APP, alguma coisa assim, ou quais são as áreas que mais necessitam de recuperação. Não tem nenhum projeto voltado para isso, né? Algum texto voltado para isso até hoje. Bom, eu respondendo aqui, não existe efetivamente um trabalho mapeado em relação às possíveis áreas aí do manancial Pirapó, né, para a gente pensar em relação ao PP, até mesmo uma recuperação. Isso de uma forma palpável não existe, né? Isso é uma questão bastante importante para ser investida e você começaria de repente com mapeamento e depois começaria as possíveis ações para detectar as recuperações e também mapear, né, quem de repente possa causar algum despejo irregular, que a gente sabe por autos, né? Só que também é importante destacar que não é uma função específica da Sanepar isso. A gente teria que ter o apoio do IAT, né? O IAT para nos ajudar em relação e o Comitê de Bacias também aqui da região. Mas não existe, não, efetivamente não. Esses despejos, eles estão falando, eu já ouvi falar bastante desse despejo. Realmente vocês recebem bastante denúncia? Ou como que faz? Vocês chegam a denunciar ou denunciam? Como que tá hoje em dia esse cenário? Aí, Emília. Nós não recebemos denúncias, não. O lance dos despejos, pelas nossas análises, ou pelas nossas análises, a gente detecta se tem alguma coisa. Quando ocorre alguma variação muito grande, a gente entra em contato com o IAP e para que a gente já sabe mais ou menos a região, para que eles atuem, porque nós não temos função de polícia, né? Uhum. E o pessoal do IAP, do IAT, eles vão e fiscalizam, ou muitas das denúncias não são averiguadas? Não, eles têm verificado, sim. Ah, entendi. Então, eles estão mudando e está mudando? O pessoal realmente está mudando ou estão despejando do mesmo jeito? Assim, vou falar, o nosso maior problema são os tanques de peixe, né? São as pisciculturas. E o pessoal, eles fazem assim, horários diferentes, eles têm. Cada mês é um jeito diferente, ou cada época que eles despejam, né? Então é muito difícil de chegar no cara bem nesse horário, né? Não tem, mas eles têm conversado. Eu sei que eles andaram multando alguns locais, né? Alguns pesque-pagues. O IAT ele tem sido um bom parceiro, né, em relação a essa denúncia. A gente entende quando a gente detecta alguma alteração, a montante, né, do lançamento do rio, quando você vai informar o órgão ambiental, até eles chegarem no local é difícil, mas a gente começa a analisar o resíduo que foi despejado no rio, a gente começa a ter uma ideia de onde pode ter vindo, né? Então, de repente, como você tem aí em algumas regiões, questão de pesqueiros, enfim, que uma vez a cada 6 meses eles fazem algum tipo de deságua para limpar os tanques. Então você percebe claramente. Só que quando na verdade, para eles despejarem, eles não poderiam despejar naquele rio. E se despejarem, precisariam passar por um tratamento bem rigoroso daquela água. Mas perceba que isso é pontual, é bem pontual, e quando se percebe que essa turma está passando, a Sanepar, ela por algum momento ela é diluída, ela passa para depois retomar a captação. Mesmo assim, problemas bem pontuais, a captação, a qualidade da água não é afetada.
tá? Ela é distribuída com total qualidade. Sim. Em relação ao tratamento de esgoto, então é feito 99% do tratamento. E das outras regiões, como que está a questão do tratamento das regiões metropolitanas aqui por perto? Também é referência como Maringá ou como que tá as outras, por exemplo, Mandaguaçu, Mandaguari, Paysandu? Bom, Paysandu, né, nós contamos hoje aproximadamente com 75% de coleta e tratamento, e a Sanepar deve estar, nos próximos anos, investindo, né, um montante significativo para que a gente chegue pelo menos em 85%. Mandaguari hoje tem 70% da coleta e tratamento, e até 2022, 2023 a gente deve atingir 90% lá, né? A região, uma região ainda que precisa avançar, Mandaguaçu hoje conta mais ou menos com 35% da rede coletora, onde a gente deve atingir nos próximos anos algo em torno de 60%. Astorga hoje tem um índice bastante interessante, é 86%, e deve chegar a mais de 90% nos próximos anos. A gente considera o sistema, é importante também ter esse número universalizado, quando ele atinge acima de 85%, 90%. Quando 90% da população tem acesso ao serviço de esgoto, considera-se universalizado. E aos poucos vai se trabalhando para que a gente se aproxime, né, 98%, 99%, o maior porcentagem. Mas perceba que onde a Sanepar trabalha, todo esgoto que ela coleta, ela trata. Porque existem locais, né, em outras companhias de saneamento, em outros locais, que o pessoal simplesmente coleta e às vezes não trata o esgoto. O pessoal deslarga o esgoto in natura diretamente no rio. Aí sim, né, causando a poluição difusa. Então, aí que está um diferencial. Onde a Sanepar opera, ela coleta e trata 100% do esgoto. Ainda temos cidades menores para avançar, que com o tempo a Sanepar vem implantar esgoto aí, né? Onde nós não temos esgoto, o pessoal usa o tratamento convencional através de fossa séptica, né? Que também, na ausência de rede coletora, é autorizado a utilização desse sistema. Sim. Gente, eu vou abrir. Vocês querem falar mais alguma coisa específica? Eu vou abrir para perguntas do pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta para fazer? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Vitor e para a Emília. O que vocês verificam no trabalho de vocês, na questão de ser o mais crítico, o ponto mais crítico, a maior deficiência que pode comprometer aí a sustentabilidade hídrica hoje em Maringá? Seria algo voltado à poluição de efluentes, que consequentemente se encarece também o processo de tratamento, né? Ou a falta ou a deficiência também da vegetação ripária. Se existe algo para vocês, tanto o Emília quanto o Vitor, que vocês verificam, olha, isso é o mais crítico hoje que deve ser trabalhado para a gente conseguir ter a sustentabilidade hídrica em Maringá nos próximos anos. Essa seria a minha pergunta. Eu acredito que a mata ciliar, que nós temos ainda alguns lugares, ou temos ainda não, ou tínhamos e foi tirado, nós precisamos voltar àquele trabalho lá dos 30 metros. E outro é a poluição com os despejos, né? A poluição do nosso manancial com os despejos industriais, né? Na minha opinião, são esses dois pontos que a gente precisa trabalhar. Assim, abordando a tua pergunta, assim, na verdade, quando você trabalha com abastecimento, você tem riscos, sim, né? E a Sanepar leva em conta. Por exemplo, a curto prazo, imediato, o que todo, não só aqui em Maringá, mas qualquer manancial de distribuição, o que nós temos muito medo seria de uma contaminação brusca do manancial, por algum tipo de produto, agente químico, que naquele momento viesse inviabilizar a operação do rio. Isso é um risco que,
Infelizmente, qualquer companhia qualquer empresa que tem uma captação superficial, infelizmente está exposta, né? Mas isso desde que você tenha um monitoramento da sua bacia, tenha a preservação desse risco melhorado. A médio prazo, vamos chamar assim, se tivéssemos em Maringá ainda, se o Rio Pirapó não fosse tão perene, a quantidade de água, a gente teria alternativas ainda para buscar água para Maringá. Por exemplo, nós estamos aumentando a captação dos poços nos próximos anos. Maringá, onde é 15%, ela vai passar a 25% para abastecimento por poços nos próximos anos. E também, em último caso, nós poderíamos lançar a mão da captação, por exemplo, no Ribeirão Sarandi, que é um córrego próximo ao Rio Pirapó, que desde que a água fosse tratada nesse córrego, né, devidamente tratada e tivesse condição, a gente poderia captar. Então, em relação à quantidade de água, seria numa tragédia, a gente teria essas alternativas para a gente estar buscando para abastecer o mínimo, né? Lembrando que se nós tivéssemos 50% de água numa situação extrema, que não é o caso, nós poderíamos abastecer um dia sim, um dia não, mantendo o mínimo de abastecimento para a população. E teríamos 25% de postos, né? Uma situação já melhor do que hoje. E a longo prazo, o que a gente percebe como um desafio, como um risco a ser mitigado? É aquilo que a gente discutiu, a degradação da bacia do Rio Pirapó, que vai fazendo o efeito ao longo do tempo, e a gente vai percebendo, olha, cada dia a água um pouquinho mais turva, olha, cada dia tem mais areia no rio, mas por que isso? Olha, porque não tem mata ciliar, porque não tem vegetação secundária, né, que corre esses carreamentos de sólidos e matérias orgânicas para o rio. Então, é mais ou menos esses 3 itens aqui que a Sanepar trabalha. Obviamente que para cada situação dessa, a Sanepar ela abre um plano de ação e tenta mitigar isso numa situação de urgência. Mas seriam mais esses pontos específicos aí em relação à sustentabilidade hídrica. Certo. Aí eu vou fazer outra pergunta que foi um participante que fez, que é em qual altura da bacia é descartado o esgoto tratado? A bacia, nós temos aqui 3 estações, né? Você tem a bacia do Ribeirão Mandacaru, do Córrego Alvorada, e também lá a última bacia, que é referente a Itsu, que faz divisa ali com Marialva. Obviamente que essa é uma pergunta recorrente, a gente tem o prazer de responder, que onde nós descartamos o esgoto, jamais, né, é um manancial de captação de água potável, né? Então, a gente descarta em outras bacias, em outros córregos, que descartam em afluentes que não têm nenhuma ligação com a bacia do Rio Pirapó. Mesmo porque também o esgoto que a Sanepar descarta é um esgoto conforme normativa, e com o tempo, é interessante que as pessoas conheçam e se entendam, de acordo com que o esgoto tratado é lançado no corpo hídrico, ao longo do percurso, o esgoto ele vai se tornando biodegradável. Então, ele vai voltando ao parâmetro de normalidade, de tal forma que aquela meta que a Sanepar joga, aquele ponto que o IAT nos imputou, e em pouco mais de 500 metros, 600 metros, ele já vai se vai entrando em contato com as bactérias e entrando em conformidade. Inclusive, tem situações, é até curioso dizer isso, que o esgoto que a gente lança, tratado, obviamente que é esgoto tratado, é importante deixar claro aqui, ele melhora a qualidade do efluente do rio que está a jusante. É engraçado isso, mas tem situações curiosas que o esgoto tratado está numa situação melhor do que o próprio rio que ele recebe, né? Mas não, é mais importante deixar claro que a gente não, em hipótese nenhuma, despeja o esgoto tratado na bacia de manancial. Entendi. Gente, mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Olha, eu acho que é realmente isso, as questões, mesmo assim, sintetizando, a questão de recuperar as APPs, principalmente dos mananciais. A gente precisa aumentar uma conscientização,
para evitar também poluição de várias fontes, cobrar mais fiscalização também, e eu acho que é o nosso ponto de partida. E assim, primeira coisa que eu penso em fazer é a gente pensar em mapear essas áreas que a gente precisa talvez recuperar, também trabalhar junto com o pessoal do grupo temático de educação, com essa questão de conscientização das pessoas, tanto de crianças quanto de adultos, e eu acho que as empresas também podem participar, principalmente também na questão de reuso da água, de conscientização do reduzir o consumo. Hoje em dia, aqui em Maringá, a gente não está com problema hídrico, só que realmente no Paraná a gente está com um sério problema. Curitiba está tendo rodízio. Então, assim, a gente está numa situação muito crítica, então a gente precisa pensar nessas ações de ter o reuso, a reutilização. Acho que até mais uma... a Elis falou que já viu pesquisas que mostraram que havia medicamentos na captação da água. Anticoncepcional, por exemplo. Ela perguntou se existe algum tipo de monitoramento para anticoncepcional. Como a questão do agrotóxico, né? A questão também de anticoncepcional. É feita uma pesquisa específica para ver se tem hormônio na água? Na nossa análise microbiológica, a gente faz análise de diversos parâmetros que a portaria pede. A gente não detectou nada nesses anos, né? Nada nesse sentido. Tanto agrotóxico quanto como é que ela falou? Anticoncepcionais, né? Isso, Não, a gente não detectou, não. Olha, o Matheus, ele vai falar um pouco sobre a questão dos monitoramentos, que é o trabalho que ele faz do SOS Riachos, de Maringá. Então, Matheus, por favor. Bom, então meu nome é Matheus Squarize, faço doutorado na UEM em Ecologia. E a gente tem realizado há alguns anos um projeto que chama SOS Riachos, e agora integrando também esse grupo temático e o grupo temático de educação. Eu acredito que tanto a UEM quanto ONGs, possivelmente empresas aqui presentes, e a Fundacim, né, todos nós estamos interessados em construir, junto com a Sanepar e essas instituições, uma proposta para tratar especificamente desses problemas, né, que a Emília e o Victor colocaram muito bem. Né, da mata ciliar, de fazer essa análise da APP, né, em grande escala, talvez com essa dificuldade, né, de conversar com todas as prefeituras, porque são muitas, mas a UEM, pelo menos a parte do projeto SOS Riachos, né, com mais de 100 voluntários, está toda aberta, né, para ajudar nessa proposta. Talvez pensar em alguma coisa, né, com o Condema, com o Piraponema, igual o Victor comentou. Eu acho que nós estamos todos querendo, né, o mesmo objetivo, assim, trabalhar junto para garantir a sustentabilidade. Sim, eu acho bem interessante. O projeto do Matheus, do Matheus e do pessoal, é um projeto muito lindo, legal, que eles já fizeram várias limpezas nos córregos, é um trabalho bem legal. E agora que tem uma outra questão. A ciência cidadã é um tipo de ciência baseada na participação informada, consciente e voluntária de milhares de cidadãos que geram analisam grandes quantidades de dados, partilham seu conhecimento e discutem e apresentam os resultados. Estou digitando aqui a questão. Mas, assim, eu acredito que uma das coisas que acho que até a pessoa vai falar, que é a questão muito que a gente fica entre nós, esse conhecimento, essa questão, e não partilha disso.
E ele até faz alguma pergunta assim, existe abordagens que usa a ciência cidadã? Essa foi a pergunta que ele fez. Se existe essa questão de abordagem de uma ciência cidadã. Não entendi muito bem o que ele fez. Bom, pelo que eu também até vi aqui no visor alguma pergunta aqui, eu acho que assim, o projeto ambiental ou o projeto da Sanepar em relação às comunidades, ele também é bastante tímido, pequeno, né? Se restringe a algumas campanhas publicitárias, mas não existe um projeto implantado com regras, metas, objetivos, não existe assim uma prática recorrente na Sanepar. Mesmo porque eu acho que isso transcende a Sanepar, tá? Isso é uma questão de sociedade, de organizações, enfim, de município, é uma política também municipal, estadual, né? E também universidade, envolve uma série de pessoas, mas o projeto específico da Sanepar não. Isso. Eu acho que é isso, gente. Acho que a gente conseguiu abordar essas questões e eu gostaria muito, muito, muito de agradecer a presença de vocês dois e de todo mundo que participou. Eu realmente convido a todos, quem quiser participar do grupo, entrar nesse link que está aqui no chat, faz a inscrição, que vai ser muito bem-vindo todos que quiserem participar, e a gente vai discutir sobre sistemas, como a gente pode fazer para que as coisas funcionem, tanto a universidade, quanto pessoas, quanto instituições privadas, Sanepar, tantas outras. Então, seria muito interessante se o pessoal participasse, e até o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, do CONDEMA, dos comitês de bacia, seria muito interessante a gente focar nisso para cada vez tornar a cidade mais sustentável e fazer sempre o melhor para a cidade e para o nosso meio ambiente. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos, e se tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail, e muito obrigada mesmo para vocês dois, imensamente, gratidão. Obrigado, Isadora, parabéns ODS Maringá pela iniciativa aí, pode contar com a gente, né? Tamo junto aí. Gente, lembrando que o movimento ODS Maringá, ele tem 10 anos que está sitiado aqui na nossa cidade. Nós temos vários grupos temáticos de implantação. O grupo temático de água, ele é um grupo que inicialmente começou em São Paulo, do Pacto Global, e quem é coordenador desse grupo é a EGEA, que é de saneamento de São Paulo, né? Então, eles são os coordenadores desse grupo temático lá de São Paulo. Então, nós estamos trazendo esse grupo temático para implantar aqui em Maringá, o primeiro estado que nós estamos fazendo isso, né? Esse modelo é muito bem sucedido lá em São Paulo, então a gente convida todos a participarem, como a Isadora reforçou aí no nosso chat, aí tem o link, então se você quer participar, as reuniões serão realizadas mensalmente. Possivelmente a gente continua com o sistema online, porque creio eu que nesse momento é o mais viável, né, e mais confortável para todos em questão de segurança, mas também nós temos outros grupos temáticos. O Matheus, que está aqui, que é do SOS Riachos, ele também é coordenador do grupo de educação, né? Então, a gente também discute pautas sobre educação, e também temos o Leandro, que está aqui fazendo parte, que ele é coordenador do grupo de cidades sustentáveis, né? Cada um desses grupos temáticos, eles falam de ODSs específicas, né? Então, convido todos vocês a participar junto com a Isadora, que é a nossa coordenadora, a discutir uma pauta mais efetiva, mais direcionada, onde a gente possa gerar projetos e ações que realmente não seja apenas no papel, mas que a gente consiga fazer algo significativo, unindo todos nós, seja empresa, seja pessoa física, seja meio acadêmico, né? Creio eu que o bem maior, como diz o Vitor, que está acima da Sanepar, que é responsabilidade de todos nós, a sustentabilidade, ela é a partir do indivíduo, né? Então, convido todos vocês a participar conosco. A próxima reunião vai ser na próxima quarta-feira, às 19h30.
onde o Matheus vai estar apresentando o GT de Educação. Então, no mesmo horário, à quarta-feira, às 19h30, para quem se interessa na temática de educação, está convidado aqui. Muito obrigada a todos. Isadora, deixo contigo para fazer o fechamento. Certo. É isso, gente. Obrigada mesmo a todos e se inscrevam. Convidem pessoas também que tenham esse interesse. E, assim, eu realmente quero fazer com que a gente realize ações voltadas para uma melhor qualidade do meio ambiente, que a gente consiga juntar com o pessoal do Conselho, do Condema, realmente faça a cidade de Maringá cada vez melhor. E eu gostaria realmente de agradecer a oportunidade que eu estou tendo, a Priscila e todas as outras pessoas. E é isso, e boa noite para todo mundo. Agradeço, então, novamente, a presença e a participação de todos. Obrigado. Acho que a gente pode, né, se despedir. Muito obrigada novamente para o Vitor, pessoal da Sanepar. Muito obrigada, gente. Obrigada, Emília. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos que participaram. E essa gravação vai ficar disponível depois para quem quiser ter acesso. Ela vai estar disponível nas nossas redes, tá bom? Obrigada, boa noite e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Até quarta. Tchau.